Olá, tudo bem? Eu sou o Cretiel e essa é mais uma aula aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Cretiel. A aula de hoje é acesso remoto hashtag 3, a terceira aula de uma série de 4 em que a gente está falando de várias formas de se fazer acesso remoto. A gente já gravou a aula sobre acesso remoto 1, onde a gente dá todos os conceitos sobre o acesso remoto. Na aula 2 a gente falou sobre túnel SSH. A aula de hoje a gente vai falar sobre o protocolo XDMCP. Eu vou apresentar alguns conceitos, falar de alguns usos muito bacanas desse protocolo e, naturalmente, vamos fazer aquele nosso de sempre, mão na massa. Tá gostando do nosso trabalho? Quer apoiar? Você já sabe como fazer. Tem aí também para o apoio financeiro os QR Codes que também estão na descrição desse vídeo. Bom, de novo a gente vai falar sobre conectividade. Um protocolo de rede sempre se baseia nessa estrutura, que é a estrutura cliente-servidor. Então, mais uma vez, se você ainda não decorou, cliente, servidor, protocolo, conectividade. Então, da mesma forma que qualquer outro protocolo de cliente-servidor, a gente precisa ter um programa que faça o papel de cliente, ou seja, aquele que requisita a conexão, e um outro programa numa outra máquina ou na mesma máquina que faz o papel de servidor, fornecendo alguma coisa através desse protocolo. O protocolo XDMCP ele é um protocolo que funciona usando o protocolo de rede chamado UDP, né? Que é o de datagrama, aquele que não faz certas verificações, e usa por padrão a porta 177. Já é bastante antigo esse protocolo XDMCP e ele é usado em sistemas Unix-like. Né? A abreviação XDMCP é uma abreviação que é X Display Manager Control Protocol. E independe de sistema operacional. Né? É claro que é mais comum disso estar disponível facilmente e por padrão nos sistemas operacionais Unix-like, como é o caso do nosso Debian, aqui no Linux, não é? Mas ele está em outros sistemas operacionais também. Para funcionar, basta a mesma coisa, ter um cliente e ter um servidor. Através desse protocolo, o usuário de uma estação vai fazer login, vai fazer a autenticação, para usuário e senha ou qualquer outro meio que seja o meio de autenticação. E vai conseguir, através desse protocolo, abrir uma sessão de um ambiente gráfico. Por isso que a gente chama, nesse caso, de desktop remoto. Por quê? Porque a gente vai abrir uma sessão inteira de desktop, seja ela local, ou seja, na mesma máquina, ou remota, numa outra máquina disponível na rede. Que usos a gente faz disso? Bom, você pode usar mais de um desktop, ou seja, um desktop e um outro modelo de desktop, tipo, uma tela tem o GNOME, na outra tela tem o XFCE. Você pode usar um desktop diferente ou igual de um outro usuário da mesma máquina. Ou pode usar um desktop que está numa outra máquina, numa máquina remota, o que é muito interessante, porque você pode ter uma máquina com poucos recursos computacionais e você enxergar o desktop de uma outra máquina que está na sua rede, que essa sim tem muito mais recursos computacionais. Então é possível fazer numa rede muita gente acessando um computador mais potente e com computadores simplesinhos terem a mesma experiência de usuário. E esse computador simplesinho que eu estou falando é simplesinho mesmo, tá? É um computador que seja capaz de rodar o ambiente gráfico, o servidor gráfico chamado servidor X. Podem ser inclusive aqueles mini computadores ou algum computador velho que sem esse recurso talvez não servisse para nada, né? E a gente pode também fazer isso para fornecer um desktop diferente de um sistema operacional diferente. Então, por exemplo, uma máquina Windows acessando um desktop GNU Linux, ou uma máquina GNU Linux acessando um desktop Unix, ou Mac, e assim por diante. Se houver o cliente e o servidor numa ponta e na outra, esse acesso é possível e o recurso é possível de ser utilizado. A série, então, com 4 vídeos, XDMCP é esse, SSH foi o primeiro e dos conceitos, o hashtag 2 foi do túnel SSH e o nosso próximo vai falar sobre RDP. Vamos logo para o
mão na massa, que é a parte que a galera curte mais, e eu espero que você esteja gostando e que faça aí tudo isso também na sua máquina com testes, né? Se você fizer, nós vamos fazer aqui com máquina virtual, se você fizer o teste aí também com máquina virtual e conseguir fazer isso funcionar direitinho, você vai ver que pode te dar muitas possibilidades no uso num cliente de advocacia, um escritório de advocacia, num escritório de contabilidade, numa empresa de engenharia não muito grande, enfim, você pode usar isso tanto pelo lado profissional, como na sua casa, para distribuir computadores mais simplesinhos e as pessoas poderem usar de uma forma centralizada. É bastante bacana, né? Então vamos lá a ele. Nesse mão na massa a gente vai fazer o seguinte, eu estou aqui numa máquina virtual, que é aquela, uma das que a gente usa sempre aqui nos nossos mão na massa, que é o Mini. O Mini aqui vai fazer o papel de cliente nesse momento. Então a gente vai usar uma outra máquina virtual, que é a que a gente também já usou aqui, inclusive foi a que a gente instalou na aula sobre instalação. Nós vamos logar nela de maneira remota. Então vamos logar lá, ela é o Clovis, está lembrado dele? Então vamos lá, ele é 192, 168, 100, 135. Vamos logar nela. Opa, 153, né? 153. Pronto, agora sim. Então a gente loga nela, estamos aqui logado na máquina Clovis. Eu vou virar a rutinha e inclusive aqui queria mostrar um negócio que é para você não cometer esse erro. Eu tenho aqui um alias, que é um apelido dos comandos, né? Que eu coloquei num arquivo de configuração, para que quando eu digite su, já seja digitado su menos, porque é assim que a gente deve se tornar a toda poderosa rutinha quando a gente usa su. Se você estiver usando sudo, aí você vai usar o sudo para fazer esses comandos ou o sudo "-s". É indiferente. É que como eu sou preguiçoso, então eu fiz o apelido para poder digitar su e ele digitar su menos. Se você não tem esse apelido, você digita aí o su menos. O menos faz com que as variáveis do usuário em questão sejam carregadas. E aí as coisas funcionam. Então, fazendo o su, estamos aqui na máquina Clovis e estou logado como root. Eu loguei como root para poder mexer nas configurações. Então, olha só, a gente quer fazer com que seja possível aqui da máquina Mini logar numa seção, num desktop inteiro da máquina Clovis. Para isso, a gente vai precisar editar um arquivo de configuração do gerenciador de login. Bom, cada servidor pode ter um gerenciador de login diferente. Os mais comuns são o GDM e o LightDM. Eu vou apresentar aqui o LightDM, mas vou deixar aí na descrição como é que é a alteração, que é muito simples, só muda o nome do arquivo praticamente, para fazer com que o protocolo XDMCP entre em funcionamento nesse servidor. Se a gente olhar aqui, ó, SS menos NLU, que são N de número, L de listen, né, que está escutando, e U de UDP. Então a gente já vê que o servidor já foi preparado. Ó. A porta 177 está lá funcionando, indicando que o XDMCP está lá habilitado. O que é que eu fiz para fazer isso? Ó? Eu editei o arquivo etc lightdm.conf. Nesse arquivo, eu vim aqui embaixo, ó, lá para baixo, você vê que está cheio de linhas comentadas, né? O que significa isso? Que elas são o padrão. A gente vai precisar encontrar onde está aqui, ó, XDMCP Server, entre colchetes, e enable igual a true. Se por acaso não tiver isso no seu arquivo, basta escrever isso, também vai estar aqui na descrição. Então, o que que faz o enable igual a true? Vamos colocar aqui, ó, eu vou comentar essas duas linhas para deixar a condição padrão. Ó. Essa é a condição padrão do arquivo de configuração, se a gente não fizer, não alterar como a gente está alterando, né? Então, essas duas linhas costumam ser comentadas. Eu comentei e vou restartar o serviço, tem várias formas de fazer isso, uma delas é essa aqui, ó, Service, LightDM, Restart, e o que que eu fiz? Eu parei o serviço LightDM e coloquei o serviço LightDM para funcionar de novo. Se a gente olhar aqui agora com SS, ó,
não temos a porta 177 como a gente tinha antes, né? Então, provavelmente, essa condição de baixo é a condição que vai ter na sua máquina, no seu LightDM. Então, vamos lá de novo, a gente vai editar o arquivo de configuração, já vou lá para o fim dele. Tá aqui, é quase no fim do arquivo, tem todo um comentário explicando o XDM-CP Server, os parâmetros. A gente vai simplesmente tirar o comentário, que é essa tralha, tirar o comentário, já está funcionando. Repara que o port 177, ele está comentado. Por quê? Porque é a porta padrão. Se a gente quiser modificar essa porta, a gente precisa descomentar e colocar um outro valor de porta aí. Vou salvar o arquivo, está salvo o arquivo, e agora eu vou restartar o serviço usando um comando diferente, que é o systemctl. Então, systemctl, restart, lightdm.service, vai reiniciar o lightdm. Se essa fosse uma máquina que a gente estivesse olhando, a gente viria a tela apagar, né, do ambiente gráfico e a tela subir de novo, né, acender outra vez com o ambiente gráfico. Se a gente olhar o SS-NLU, a gente vê que a porta 177 está funcionando. Portanto, lá no nosso servidor já está tudo pronto. Eu tenho uma cola aqui, não é essa cola não, a cola está no servidor daqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do servidor Clovis e ficar aqui só no Mini. Aqui eu tenho uma cola. Onde é que está a cola, meu Deus? Vamos ver se está aqui. Está aqui a cola, é cola MD. Cola.md, para não esquecer, catcola.md, para não esquecer de falar nada. Nós estamos querendo do Mini acessar o Clovis. O que a gente vai fazer? Bom, uma das formas de fazer é usando um programa que chama XNest. Esse programa está num pacote, então se você não tiver ele instalado, vai precisar instalar. Então, aqui já está instalado, mas eu vou mostrar mesmo assim. Vou virar o root aqui e vamos fazer aqui um apt install xnest. E aqui já está instalado. Depois eu vou fazer um outro exemplo com esse outro programa aqui, que é duro de ler, né? Mas é XEPHYR. Schiffer, sei lá, Schiffer, deve ser isso. E a gente também, se quiser usar dessa forma, vou mostrar mais de um programa, né? E é o Schiffer, XEPHYR. Vamos ver se ele está nesse pacote mesmo. Eu já tenho esse sujeito instalado. Vamos ver em que pacote ele está. Aliás, é uma forma de você saber em que pacote está. Toda vez que a gente tem o nome de um binário, se você usar which, ele mostra onde está esse binário. No /usr, /bin, /schiffer. E se eu fizer aqui agora dpkg -S maiúsculo e passar o nome do binário, ele me diz em que pacote está. E o nome do pacote é xserver schiffer. Por isso que eu não estava encontrando. Ó. apt install, se você não tiver instalado, xserver schiffer. Está lá, aqui já está instalado também. Não precisamos mais do root aqui no usuário Mini sair dele. Então, o que nós vamos rodar? Nós vamos rodar o XNest primeiro. O que o XNest vai fazer? Ele vai abrir uma outra tela, como se fosse uma janela de um programa, trazendo o ambiente gráfico do nosso servidor, que aqui é o Clovis. E como é que a gente faz isso? A gente faz, então, XNest, a gente põe 2 pontos e um número. Esse número é como se fosse o outro ambiente, o outro desktop. Eu vou usar aqui o número 1 e a gente vai fazer uma requisição, em inglês, query, e vai passar o IP, que é o 192.168.153. Está escrito 134 aqui, mas é 153. 92.168.100.153. E, pum, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma tela de login como a tela de login do LightDM, se for o GDM do GDM, mas na máquina Clovis, conforme a gente pode ler aqui. E aí lá eu tá usando, ele mostra para mim os nomes dos usuários, né? Tem um usuário Creteu lá, eu vou digitar a senha do usuário Creteu e tá lá. Eu tenho um desktop, no caso, no Clovis, eu uso uma interface que chama i3, então eu tenho aqui um desktop com o i3 funcionando perfeitamente e eu vou poder usar os programas que eu tiver aqui, né? E rodar os programas como Firefox e qualquer outro programa usando o servidor Clovis a partir da minha máquina Mini.
Eu vou parar todo o I3 aqui, ó. Opa, IE não, I3. E a gente volta para a tela de login. Então, com isso, eu consegui logar numa outra estação a partir do XNest. Esse mesmo procedimento funciona se ao invés de usar o XNest, eu usar o Xfear. Esse programa ele tem fundamentalmente a mesma coisa, ele faz fundamentalmente as mesmas coisas. Mas ele é um pouco mais recente, então ele tem alguns recursos um pouquinho mais aprimorados. Eu vou mostrar esse que é o Resizable. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó, loguei lá do mesmo jeito, mas com esse Resizable eu consigo alterar o tamanho da tela depois de ter logado. Da mesma forma, posso logar e usar aquele usuário. Perfeito? É assim que funciona com o Schiffer também. Então, dessa forma, a gente fez um desktop usando uma dessas ferramentas. Se você tiver mais de um servidor, existe um parâmetro que ao invés de ser query, o parâmetro é broadcast. Aí com o broadcast, a gente pode ter mais, broadcast, a gente pode ter mais de uma máquina que forneça esse protocolo e a gente acessar. Vamos fazer aqui com o xnest menos broadcast. Opa, estou escrevendo errado. Broadcast. Ah, porque eu não passo o IP. Quando é broadcast, eu não preciso passar o IP. Por quê? Porque ele envia isso para todas as máquinas da rede. A máquina que tem esse tipo de serviço avisa e o login já é feito. A máquina é a máquina Clovis. Deixando aqui. Outra forma de fazer também um desktop remoto numa outra máquina é parecida com o que a gente fez usando o SSH, né? Então eu posso usar aqui um SSH-X e me logar naquela máquina. Ó, vamos lá, um SSH-X, me loguei nela. Se eu rodar aqui um programa gráfico, a gente viu isso na videoaula passada. Mas se eu fizer aqui o XNest, da mesma forma, 2.1, só que nessa hora o servidor é o próprio Clovis, porque é nele que eu tô, né? Então eu posso fazer a requisição menos query para ele mesmo. Como eu tinha rodado com SSH-X, o que eu fiz? Eu fiz o desktop aparecer na minha máquina. Qual é a diferença entre essa e a que nós fizemos anterior? Bom, a diferença é que aqui, inclusive, usou criptografia, né? Então é bem interessante também de se poder usar isso. Tenho aqui um desktop funcionando. Da mesma forma, como eu usei o XNest, eu não consigo fazer o redimensionamento. No XNest, se a gente olhar aqui no man XNest, a gente pode ver que tem uma porção de parâmetros. Dentre esses parâmetros, a gente pode definir o tamanho, a geometria, o tamanho que a gente quer para essa tela e ficar mais agradável para você. Pode até ser full screen, né, em tela cheia. Muito bem, está feito a segunda forma de fazer esse acesso, né? Ah, eu estou aqui no Clovis, deixa eu sair de novo do Clovis, estamos aqui no Mini e vamos fazer os próximos testes, né? Um teste que eu acho que é bem interessante de ser feito, né, é que eu posso fazer isso num outro ambiente gráfico na minha própria máquina. Ah, ficou confuso, hein, Cretil? Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Eu estou aqui no ambiente gráfico da máquina que é a máquina Mini. Aí aqui não vai aparecer na tela, mas eu vou, através da máquina virtual, fazer como se eu estivesse teclando Ctrl Alt F1. Então aqui na máquina virtual a gente aperta um botãozinho aqui no menu e digitamos Ctrl Alt F1. Então eu estou aqui na tela de texto do servidor chamado Mini. E eu vou me logar nela. 1, 2, 3. Estou aqui logado nela. Ó. Então estou aqui logado no servidor Mini no modo texto. O próprio programa X é capaz de fazer essa query. Para quem? Para o mesmo servidor Clovis. 192, 168, 100, 100, 153. Se eu fizer assim, vai dar erro. Por que vai dar erro?
Porque já existe um ambiente gráfico, que é o ambiente gráfico do Mate, que está rodando na máquina Mini. Mas eu posso fazer isso passando o parâmetro 2.1 e abrir um outro ambiente gráfico. Então, olha só, eu estou numa máquina única. Se eu aperto Ctrl Alt F2, se eu aperto Ctrl Alt F3, é um terminal, acho que aqui está no 7, Ctrl Alt F7, isso, Ctrl Alt F7, eu tenho esse desktop, o desktop normal que você teria aí. Se eu digitar Ctrl Alt F2, eu tenho um outro desktop que está numa outra máquina. Então eu consigo na minha máquina, com duas telas, trocando de tela para tela, e se eu tiver dois monitores, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu tenho como fazer o desktop num monitor, outro desktop em outra máquina, num outro monitor. Eu acho que é bem bacana também. Eu vou logar lá para você ver que ele vai vir aqui na tela cheia, ó, o i3 aqui de boa, logado num segundo servidor gráfico na minha máquina Mini. Mas você não está na Clovis, porque nós já logamos lá na Clovis, né? Mas o servidor gráfico está rodando na Mini, acessando o desktop que está na Clovis, né? E lá o usuário, a gente usa o i3, né? Então eu vou clicar aqui para sair lá do i3 e a gente volta para a tela de login, que é a tela de login da máquina Clovis, mas a gente está rodando essa parte gráfica na máquina Mini. Então quando eu aperto agora Ctrl Alt F7, eu volto para o meu ambiente gráfico normal. Se eu fizer os processos, eu vou ver que está rodando aqui, ó, um segundo servidor gráfico, né? No terminal 2. O primeiro servidor gráfico, que foi o que apareceu logo de cara, está rodando aqui no terminal 7, né? Então, esse foi o servidor gráfico que entrou em funcionamento quando eu liguei a máquina. A gente, através da linha de comando no modo texto, ligou um segundo servidor gráfico e esse segundo servidor gráfico se comunicou com o servidor Clovis para poder ter a tela de login. Se eu matar esse processo, aqui, qual é o número do processo? 1069. 1069, eu posso derrubar esse processo. Opa, operação não permitida. Claro, né? O processo foi aberto como root, né? E eu tentei matar o processo usando o usuário Cretil. Eu posso me tornar root aqui, ou posso simplesmente fazer um Ctrl Alt F1 lá no terminal de texto e parar com Ctrl C, parar essa linha de comando. Então essa foi uma outra forma de fazer o acesso e ter numa mesma máquina dois ambientes gráficos. Eu vou apertar de novo aqui o Ctrl Alt F7 e vou para o nosso terminal normal aqui para poder ver a nossa cola e eu não esquecer nada. Então a gente fez aqui, ó, do modo texto, a gente conseguiu, abrindo um outro ambiente gráfico, se logar através de um desktop remoto na máquina Clovis. Então fizemos todas essas formas aqui. Eu quero mostrar para vocês que, além dessas possibilidades de simplesmente usar o desktop, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Ó. Vocês não vão ver aqui agora, ou melhor, vocês vão ver sim. Deixa eu só abrir aqui uma outra máquina virtual, que é uma máquina virtual que eu criei, né, usando, tá até aqui num tutorial que tem aqui no nosso site. E deixa eu pegar aqui a outra máquina virtual, tá aqui a máquina virtual. Vamos pegar outra máquina virtual, que é essa aqui. Você não está vendo ainda porque eu ainda não coloquei ela para rodar. Mas eu vou colocar ela para rodar aqui. O que é essa outra máquina virtual? É uma máquina virtual bem simplesinha, né? Vamos ver se ela já rodou aqui ou não. É uma máquina virtual bem simplesinha. Tá lá o bootloader dela, né, que é o Groovy, e o que tem instalado nessa máquina virtual? Tem um Debian Buster, mas muito básico. Não instalei desktop environment, não instalei ambiente de desktop, instalei apenas o servidor X e configurei para ela bootar e ela vai subir um ambiente gráfico. Mas como essa máquina, teoricamente, está representando uma máquina que tem muito pouco recurso computacional, o que ela faz? Ela sobe um ambiente gráfico e esse ambiente gráfico já se comunica com o servidor Clovis e já vem o desktop remoto. Então, se você tem um computador bem porcaria e instala uma versão mínima do Debian,
e aí depois instalar apenas o servidor gráfico, você consegue fazer isso. Então você consegue, essa máquina que eu estou imaginando é uma máquina com bem poucos recursos computacionais e a gente consegue acessar um outro para poder aproveitar os recursos. O usuário nem vai perceber isso, porque ele vai ligar a máquina vai passar as letrinhas lá, né, que é como o pessoal costuma chamar, vai subir um ambiente gráfico e ele vai logar normal, como se estivesse na máquina local, mas ele está numa máquina remota. É bem legal isso, né? E como é que a gente faz isso? Bom, para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a minha máquina mini, né? Vamos lá na máquina mini, que é onde estão. Deixa eu ver se já foi. Tá lá a máquina mini. Eu vou fazer o quê? Eu vou logar nessa máquina, que é a máquina fraquinha, com poucos recursos computacionais, que eu chamei de Bootstrap, mas nem sei como é que é o nome dela. Eu não estou nem lembrado do IP dela. Vamos lá, o IP dela é 192.168.100. Ah, aliás, vamos aproveitar. E se eu não lembro o IP dela? Vamos rodar um programinha aqui que é o Nmap, ó. Nmap-N para mostrar tudo por número e vamos procurar aqui as máquinas que estão na nossa rede. Por exemplo, 192.168.100 asterisco. Opa, asterisco. E o que o Nmap vai fazer? Vai mapear a rede e vai mostrar várias máquinas. Não, faltou dizer não vou dizer a porta, vamos aqui direto. O "-p é para mostrar uma porta. Poderia fazer isso direto na porta 177, né? Tá aqui, eu já me liguei que é o 100.214. Então eu vou logar lá na 192.168.100.214, que é a nossa máquina de poucos recursos computacionais, ó, que chama deboot, né? Se eu olhar aqui, ó, eu vou observar que embora o X tenha subido, ó, ele subiu fazendo o query, né? Aqui não deu para ver tudo porque está numa linha só, né? A gente pode então aproveitar e fazer isso aqui, cat/proc, qual é o número do processo? 387, e vamos ver a linha de comando aqui, ó. Olha lá, a linha de comando foi xorg -query 192.168.100.153. E como é que foi feito isso? Bom, eu vou fazer um tutorial só para mostrar esse tipo de coisa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse tutorial escrito. E numa outra oportunidade eu vou mostrar ele em vídeo para a gente fazer isso tudo, né? Fundamentalmente o que eu fiz foi criar um serviço de systemd, né, que sozinho, ao ligar a máquina já no processo de boot, já sobe o ambiente gráfico, já usando o protocolo XDMCP, acessando uma máquina remota e a gente tem o login. Muitas vezes, eu trabalhei na Educafro e na Educafro a gente fazia isso. Você pode ver que tem uma porção de soluções aí. Usar máquinas muito simples num laboratório e ter uma máquina mais parruda e todos esses outros usuários usarem a máquina simples, compartilhando os recursos. Me parece um recurso bastante bacana de fazer. Vamos ver aqui o que faltou na minha cola. Mostrei aqui todas essas formas de logar. Você pode pensar, inclusive, em outras diferentes, já que você começou a aprender esses recursos, né? Então, a gente viu tudo. Ah, eu esqueci de mostrar o Remina. O Remina é uma ferramenta gráfica para fazer essa mesma conexão. Então, eu vou voltar lá para máquina virtual. Olha só, ainda bem que eu anotei ali, hein? Senão eu tinha esquecido. E o que é o Remina, o Remina? Vamos rodar ele aqui, ó. Tem aqui se você é daqueles que preferem no menu, ó, tem aqui, ó. Onde está? É internet, eu acho. Aqui. Então é um aplicativo gráfico, né, um software gráfico para fazer essa conexão. Eu já preparei aqui, ó, mas fundamentalmente o que você vai fazer é criar uma nova conexão, tem esse botão aqui, né, e passar os comandos para que o Remina possa fazer a conexão. E que comandos são esses? Ó, eu passei exatamente aquele mesmo comando que eu tinha passado na linha de comandos. Esse parâmetro %H é para usar de uma forma genérica e aqui eu ponho o IP. Então, quando a gente conecta, da mesma forma, abre uma janelinha conectando lá na máquina Clovis, que foi a que a gente escolheu. Qual é a diferença de usar via
terminal ou via o programa Remina ou outro programa gráfico para isso. Que você tem a possibilidade aqui de ter, inclusive na próxima videoaula, no próximo Mão na Massa, a gente vai mostrar o protocolo RDP. Então, o Remina ele pode ser usado tanto para o protocolo XDMCP, como para RDP, como para VNC e inclusive com o SSH-X lá, ou seja, pelo protocolo SSH. Então, o Remina é um software interessante, especialmente para quem gosta de ter isso organizado num ambiente gráfico, né? Eu não curto muito, mas ele também pode te atender, pode servir bonitinho, você pode concentrar todos os desktops remotos com protocolos diferentes. É bem legal, o negócio é bacana, né? Então, agora sim, não pulando nenhum mão na massa, né? Eu mostrei apenas a configuração do servidor XDMCP usando o LightDM, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo como é que você faz para configurar também isso, se você usar aí o GDM, né? Você já sabe como apoiar. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha, compartilha. Se quer nos ajudar financeiramente, pode ler o QR Code ou ver na descrição como é que faz isso. Tá com dúvida? Me procura, eu sou @Creteu nas mídias sociais e faça parte lá do nosso grupo do Telegram, tá bem divertido lá, tem um bocado de gente ajudando e tirando dúvida. O nome do grupo é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que a partir dela você faça aí uma porção de testes e fique com a cabeça toda mexida para ver quantos usos você pode fazer disso na sua casa e no seu trabalho e quem sabe ganhar uma grana fazendo isso, né? Te vejo numa próxima aula, um abraço e até lá.